Hoje viajamos pela primeira vez à terra de Nuestros Hermanos para analisar uma das suas empresas multinacionais com mais sucesso a nível mundial. A Inditex teve origem na Corunha e chega atualmente a todos os continentes com um portfólio de marcas bem conhecidos portugueses. Mas será que é uma boa oportunidade de investimento nesta altura? Estarão as suas ações caras ou baratas? Bom, hoje vamos descobrir. Vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Inditex é uma multinacional espanhola de moda com sede em Arteixo, na Galiza. É a maior empresa de moda no mundo por volume de vendas, com uma rede de mais de 5.700 lojas espalhadas pelo mundo. A empresa é proprietária de 7 marcas de moda: a Zara, a Pull&Bear, a Bershka, a Stradivarius, a Massimo Dutti, a Oysho e a Zara Home, que também são os segmentos operativos da empresa. E podemos ver que atualmente a Zara representa o maior número de lojas, mais de 1.800, e também que houve um decréscimo na quantidade de lojas abertas desde o ano passado, onde fecharam quase 600 lojas em 2023. Aliás, esta é uma tendência que já vem desde 2018. A maioria das lojas estão localizadas no continente europeu, com grande expressão em Espanha e Portugal, sendo que também tem presença na América do Sul e, por exemplo, no Japão. E não só a Zara representa a maior quantidade de lojas, como também representa quase 3/4 da receita total da Inditex. Em 2022 foram mais de 23 mil milhões de euros, que são 10 vezes mais do que, por exemplo, as vendas da Bershka, que foi a segunda melhor marca, com apenas 2,3 mil milhões de euros. Nem todas as lojas são operadas pela Inditex, algumas por motivos legais são operadas como franchises ou franquícias, dos quais a Inditex fica com opções de compra do espaço e dos ativos, caso as coisas não corram bem. A nível geográfico, as receitas de 2022 vieram maioritariamente do continente europeu, com a Espanha a representar uma fatia significativa, o que não admira, dada a quantidade de lojas nesta geografia. Antes de passarmos às receitas anuais da empresa, eu queria ainda falar-vos sobre o modelo de negócio da Inditex. O modelo de negócio desta empresa é baseado numa rede de produção e distribuição integrada que permite à empresa controlar todo o fluxo de produção das peças, desde o design até à distribuição. A Inditex consegue assim responder rapidamente às tendências da moda e oferecer aos seus clientes produtos de alta qualidade a preços acessíveis através do chamado fast fashion, que resulta em peças novas todas as semanas a chegar às lojas. A Inditex tem 12 centros globais de distribuição espalhados no mundo, onde se concentram 98% da produção têxtil, sendo que todos eles estão próximos de centros de design, optimizando assim todos os passos desde o desenho até à montra. Olhando então para os 9 meses de 2023, vemos um crescimento na receita e nos custos das matérias-primas, que ainda assim contribuíram para um aumento na margem bruta da empresa. E não foi só a margem bruta que cresceu. A margem operativa também subiu, bem como a margem de lucro, que se fixou nos 16%. A posição financeira da empresa mostra mais boas notícias, com quase 8 mil milhões de euros de dinheiro em caixa, inventários mais ou menos em linha com 2022, poucos ativos intangíveis e um total de ativos superior ao total dos passivos. A Inditex tem apenas 14 milhões de euros de dívida de curto prazo, tornando o balanço um regalo para os investidores. Em relação aos fluxos de caixa, só estão disponíveis os relativos ao primeiro semestre de 2023 e podemos ver que dos 4 mil milhões de euros de fluxos operativos, deduzimos os impostos e o CAPEX, que ronda os 800 milhões de euros, resultando assim numa margem significativa para a Inditex poder aplicar o resto do capital em dividendos, por exemplo, que rondaram os 1,8 mil milhões de euros nesse mesmo período. Até agora tudo parece positivo, mas como sempre, olhar para o presente diz-nos pouco ou nada sobre a trajetória que a empresa fez e a direção que podemos esperar para o futuro. Por isso, vamos lá então olhar para a última década para dar mais algum contexto a esta avaliação. A receita, o EBITDA e o lucro líquido mostram todos uma trajetória ascendente, com a problemática dos confinamentos em 2020 bem visível, mas que não afetou o que são crescimentos de 7, 9 e 8% respectivamente. O número de ações está na mesma desde 2014 e as
métricas de performance mostram uma empresa claramente acima da média, com um ROIC consistentemente superior a 30%. Isto ajuda a perceber a tremenda vantagem competitiva que esta empresa tem sobre a concorrência, num mercado altamente fragmentado que, como podemos ver neste gráfico, de 2022 para a região da Espanha, as marcas da Inditex dominavam praticamente 50% do mercado, algo que empresas como a Shein estão agora a tentar ameaçar. Em relação aos fluxos de caixa livres, a empresa mostrou crescimentos de 20% ao ano, algo extraordinário, apesar de, nestes últimos 3 anos, existir uma estagnação. Aliás, os fluxos de caixa livres de 2023 são mesmo muito semelhantes aos de 2019. Isto entende-se de alguma forma, dado que toda a economia nestes últimos 2 ou 3 anos não fez outra coisa senão recuperar dos confinamentos, mas não existe aqui uma grande evolução ou uma superação desse patamar anterior. Esta estagnação também ajuda a explicar a queda no múltiplo EV/EBITDA, e vocês sabem que eu uso este múltiplo nas projeções, como já vamos ver a seguir, e reparem como, enquanto apresentou crescimentos muito bons, o mercado avaliou a empresa das 15 vezes para cima, e desde 2019 esse múltiplo caiu, o que significa que o mercado acredita pouco no crescimento da Inditex e está agora nas 9 vezes. Passando para as projeções, o mercado da moda a retalho, especialmente o fast fashion, como vimos implementado pela Zara, não se espera que cresça a valores significativos, apenas a 4% ao ano, pelo que as minhas projeções apontam para crescimentos entre 3 a 4%. Isto resulta num preço daqui a 10 anos de 43 euros por ação. Este valor representa uma valorização anual de apenas 1%, o que é insuficiente para tornar atrativo um investimento numa empresa deste género. Mesmo se somarmos o dividendo entre 1 a 3%, a atratividade aos valores atuais simplesmente não existe. Olhando para os fluxos de caixa livres, eu acredito que a empresa atingiu uma dimensão que não lhe permite crescer os fluxos de caixa a 20% ao ano daqui para a frente. Se a expectativa é que a Inditex duplique a receita para 72 mil milhões de euros em 10 anos e para uma margem de fluxo de caixa livres de 12%, estamos a falar de 8.640 mil milhões de euros, ou 2,77 euros por ação, que é precisamente o resultado da minha projeção. Reparem que estas premissas traduzem-se num crescimento anual entre 5% a 7%, muito longe dos 20% que conseguiu na década passada. Na melhor das hipóteses, o valor da ação seria de 33 euros, ou a ser mais conservador, de 27 euros. Mas, independentemente disto, o que fica patente aqui é que o valor de mercado atual está acima de qualquer uma destas projeções e, portanto, o mercado está à espera de mais crescimento do que eu fui capaz de projetar. Ora, eu não me sinto confortável com esse julgamento e só posso esperar que o preço corrija para voltar a avaliar um ponto de entrada nesta empresa. Olhando para o preço-benefício, ou o PE em inglês, a empresa está bem abaixo do que normalmente costuma apresentar, com um Price to Earnings a futuro de 23 vezes contra a sua média histórica de 28 e acima daquilo que é a média da indústria. A nível técnico, mostrar-vos ainda o que é uma provável correção ou lateralização no preço, dado a divergência entre os máximos, aqui usando o indicador RSI. E se olharem para o MACD, este também mostra uma probabilidade forte de correção no curto prazo. Repara como o preço desde 2014 que anda ali entre os 20 a 30 dólares por ação, e mesmo com a queda no número de lojas abertas, a receita por metro quadrado não diminuiu. A partir de 2022, quando se confirma que a receita por metro quadrado continua a subir, mostrando a tal optimização dos espaços, o mercado foi atrás de forma impressionante. A pergunta que fica no ar é mesmo até onde é que pode chegar esta otimização, porque não pode continuar a fechar lojas por tempo indefinido. A ideia é expandir, não contrair todos os anos. Assim, enquanto esperas por um ponto de entrada, tenha em conta que este mercado é muito concorrido e que a vantagem de marcas como a Zara, H&M ou a Gap é fortemente colocada em causa com o aparecimento de empresas como a Shein, que não só tem tido uma ascensão meteórica aqui na Europa, como a sua entrada vai seguramente colocar pressão nas margens da concorrência. Portanto, a Inditex, apesar de ser uma excelente empresa, está neste momento cara e tem aqui alguns desafios para superar, mas eu gostava de saber a tua opinião assim que passa pela caixa de comentários e partilha a mesma. Esta semana vimos um mar vermelho nos principais índices mundiais, com as exceções a serem os Estados Unidos, o Japão e a Hungria, com o resto a mostrar perdas significativas. O PSI fechou com perdas superiores a 3%, o índice belga também,
mas a maior perda foi mesmo a bolsa de Hong Kong, com 6% em território negativo. Vimos a Meta anunciar que vai investir forte nos chips da Nvidia, que analisei no episódio 147, o que já começa a ser uma tendência e mostra bem os ventos a favor da empresa tecnológica. Durante o Fórum Económico Mundial, assistimos a vários momentos memoráveis, com o discurso do recém-eleito presidente argentino Javier Milei a ser, porventura, o ponto mais alto. A presidente do Banco Central Europeu também esteve nos holofotes ao afirmar novamente que não prevê cortes nas taxas de juro antes do verão, algo que os mercados não acreditam e apontam já para abril. Por cá, o Chega adotou a proposta que a CIP já tinha feito de isentar de IRS os primeiros 100 mil euros ganhos por jovens até aos 35 anos. Já tinha comentado anteriormente que é uma medida interessante e, independente do partido que a defenda, é positiva para a economia local. Por falar em economia, os conflitos ao largo do Mar Vermelho têm obrigado as transportadoras, entre elas a ZIM, que vimos no episódio 138, a mudar a rota através do sul de África e assim encarecer os custos com o transporte. Uma situação parecida com a que vivemos na pandemia, obviamente com as devidas diferenças, mas que pode novamente fazer subir os preços de muitos produtos que vêm do continente asiático, o que não são nada boas notícias para a inflação. As boas notícias estão sim ligadas aos automóveis elétricos, que viram as vendas aumentar 37% o ano passado e onde em Portugal representam quase 1/5 de todos os veículos registados no terceiro trimestre do ano. Mais do que carros a gasóleo ou híbridos, os carros a bateria elétrica começam a dominar o mercado. Quem também aumentou foi a venda de livros em Portugal, em quase 7% em 2023, e sabem porquê? Porque aqui o canal começou a oferecer livros todos os meses aos patronos e este mês foram mais 2, assim que muitos parabéns aos vencedores. Em relação ao portfólio, fechou a semana nos 39% de valorização, com $50 de dividendos recebidos em janeiro. A nível de reforços, eu apanhei uma ação da Louis Vuitton a 649 euros e podes ver a minha análise no episódio 11. Esta queda recente a muito se deve aos últimos dados da economia chinesa, à qual a Louis Vuitton está razoavelmente exposta e que mostrou um crescimento, se excluirmos a pandemia, ao nível dos anos 70. Eu recomendo que vejas o episódio porque eu estou perfeitamente tranquilo com este investimento, que já saltou para o segundo maior do meu portfólio. E é tudo por hoje. Ajuda o canal a crescer deixando um like, subscrevendo o mesmo, segue-me no Instagram e no Patreon, onde a comunidade discute todos os dias este tipo de conteúdos e análises, e partilha a tua opinião na caixa de comentários. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Nós temos é que nos comparar com aqueles que, por exemplo, voltando às séries longas, se nós nos compararmos com um conjunto de 8 países que no ano 2000, no início do século, estavam com um PIB per capita mais ou menos parecido ao nosso, não apenas abaixo do nosso, alguns acima, como a Espanha, como a Itália e como a Grécia, mas se juntarmos a Eslováquia, a Estónia, a Hungria, a Polónia e a República Checa, eu bem sei que são países com os quais nós não gostamos de nos comparar, mas estes são os países comparáveis e face a estes nós temos um nível de impostos muito elevado. Poderão dizer, mas temos um Estado Social que é melhor. Eu não sei se temos um Estado Social que é melhor, porque nós, em 2001, tínhamos 4% da nossa população ativa a receber o salário mínimo nacional, que eram 334 euros. Ele passou dos 334 para 760 euros, mas nós passámos de 4% da população a receber o salário mínimo para 20,8% da população ativa. Isto não pode ser o objetivo para um país, nem pode ser definição de sucesso. Nós queremos ter 100% da população a receber o salário mínimo nacional. Isso é nivelar por baixo. Isso não é o país onde eu quero viver, nem é o país que eu quero deixar para os meus filhos, nem para os meus netos.